No verão de 1877, o governo dos Estados Unidos tinha absoluta certeza de que aquela seria apenas mais uma campanha militar. Centenas de soldados estavam prontos. A cavalaria avançava equipada com rifles modernos. Os oficiais acreditavam que, em poucos dias, prenderiam um pequeno grupo de indígenas e encerrariam o conflito. Mas os meses passaram, e aqueles homens continuavam desaparecendo diante de seus olhos. Toda vez que o exército acreditava ter cercado os Nez Perce, eles simplesmente surgiam em outro lugar. Atravessavam rios gelados, escalavam montanhas quase intransponíveis, desapareciam em vales estreitos, onde nenhum mapa conseguia explicar como haviam passado. Aquilo deixou de ser apenas uma perseguição. Transformou-se em uma humilhação nacional. Os jornais americanos começaram a acompanhar cada movimento. O país inteiro queria saber a resposta para uma única pergunta. Como menos de 800 pessoas, entre guerreiros, mulheres, crianças e idosos, conseguiam escapar de milhares de soldados? A resposta começava muito antes daquela guerra. Os Nez Perce, que chamavam a si mesmos de Nimipu, viviam havia incontáveis gerações entre as montanhas do atual Idaho, Oregon e Washington. Não construíram cidades, não levantaram muralhas. A própria natureza era sua fortaleza. Conheciam cada rio antes mesmo de aprender a caminhar. Sabiam onde a neve demorava mais para derreter. Sabiam quais desfiladeiros permaneciam escondidos, mesmo durante o verão. E conheciam trilhas que nenhum homem branco jamais conseguiria encontrar sozinho. Durante décadas, mantiveram uma relação relativamente pacífica com os americanos. Quando a famosa expedição de Lewis e Clark atravessou aquelas terras em 1805, exausta e familhada, foram justamente os Nez Perce que impediram que seus integrantes morressem. Compartilharam alimento, abrigo, cavalos, guiaram os exploradores por caminhos seguros. Naquele momento, ninguém imaginava que, poucas décadas depois, os descendentes daqueles mesmos homens retornariam exigindo suas terras. A descoberta de ouro mudou tudo. Colonos chegaram aos milhares. Novas cidades surgiram praticamente da noite para o dia. Florestas começaram a desaparecer. Os rios passaram a servir aos garimpeiros, e antigos tratados assinados com os indígenas passaram a valer cada vez menos. Em Washington, a decisão foi tomada. Os Nez Perce deveriam abandonar quase todo o seu território. Restaria apenas uma pequena reserva. Não havia negociação. Era uma ordem. Entre os líderes estava um homem conhecido como Chief Joseph. Ao contrário da imagem criada por muitos anos, Joseph não era um guerreiro sedento por batalhas. Era um homem que insistia em evitar a guerra. Tentou negociar. Pediu mais tempo. Propôs acordos. Nada funcionou. Enquanto isso, a revolta crescia entre os jovens guerreiros. Alguns carregavam lembranças de parentes assassinados por colonos anos antes. Quando perceberam que perderiam suas terras de qualquer maneira, decidiram agir. Em poucas horas, pequenos ataques contra fazendas transformaram uma crise política em uma guerra aberta. Agora não havia mais retorno. O general Oliver Otis Howard recebeu ordens diretas: capturar todos os Nez Perce, sem exceção. A perseguição começou imediatamente, mas Howard desconhecia um detalhe fundamental. Os homens que estava perseguindo não eram apenas excelentes cavaleiros, eram estrategistas. Seus líderes entendiam perfeitamente como utilizar o terreno. Cada colina poderia esconder dezenas de atiradores. Cada rio poderia atrasar um exército inteiro. Cada floresta transformava-se em um labirinto. Poucos dias depois veio o primeiro choque. White Bird Canyon. Os soldados marchavam confiantes. Acreditavam que bastaria uma demonstração de força para obrigar os indígenas a se render. Do alto das colinas, os guerreiros observavam em completo silêncio. Esperaram. Ninguém disparou antes da hora. Quando a cavalaria entrou completamente no vale, veio o primeiro tiro, depois outro, e mais outro. Em questão de minutos, os cavalos começaram a entrar em pânico. As formações militares desapareceram. Oficiais gritavam ordens que ninguém conseguia ouvir. Os Nez Perce atacavam, desapareciam entre as pedras
e reapareciam em outro ponto do vale, como se fossem parte da própria paisagem. Quando a fumaça finalmente baixou, o exército dos Estados Unidos havia sofrido uma derrota devastadora. Foi um choque. A campanha, que deveria terminar em poucos dias, acabava de se transformar em uma longa caçada. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto os soldados reorganizavam suas tropas, os Nez Perce já estavam quilômetros à frente, e aquela fuga estava apenas começando. A derrota em Whitebird Canyon abalou profundamente o exército americano. Aquilo não deveria ter acontecido. Os jornais chamavam os Nez Perce de fugitivos. Mas para muitos oficiais, eles já demonstravam algo muito mais perigoso: disciplina, estratégia e uma impressionante capacidade de desaparecer antes que qualquer cerco fosse concluído. Enquanto novas tropas eram mobilizadas, Chief Joseph e os demais líderes tomaram uma decisão que mudaria completamente a campanha. Eles não permaneceriam para defender um único lugar. Levariam consigo todo o povo: homens, mulheres, crianças, idosos, centenas de cavalos, e iniciariam uma jornada que atravessaria quase 2.000 quilômetros de montanhas, rios e planícies. Cada quilômetro percorrido aumentava a distância entre eles e seus perseguidores, mas também aproximava o exército. O próximo grande confronto aconteceu às margens do rio Clearwater. Durante 2 dias, os disparos ecoaram pelos vales. Os soldados tentavam cercar os indígenas. Os Nez Perce respondiam recuando de forma organizada, protegendo suas famílias enquanto pequenos grupos de guerreiros atrasavam o avanço da cavalaria. Não lutavam para conquistar território. Lutavam para ganhar tempo. Quando a noite caiu, desapareceram novamente. Os soldados encontraram apenas fogueiras apagadas e rastros que terminavam nas montanhas. Logo começou uma das etapas mais impressionantes daquela fuga: as Bitterroot Mountains. Mesmo hoje, atravessar aquelas montanhas exige preparo. Em 1877, significava enfrentar trilhas estreitas, rios congelados, penhascos e mudanças bruscas de temperatura. Mesmo carregando crianças pequenas e idosos, os Nez Perce conseguiram atravessar a cordilheira. O exército chegou dias depois, exausto, sem entender como tantas pessoas haviam conseguido vencer um caminho considerado quase impossível. Mas a guerra ainda cobraria um preço alto. Em agosto de 1877, enquanto acreditavam estar momentaneamente seguros, os Nez Perce montaram um acampamento próximo ao rio Big Hole. Na madrugada, vieram os tiros. O exército lançou um ataque surpresa. O acampamento mergulhou no caos. Mulheres corriam tentando proteger os filhos. Cavalos se espalhavam em todas as direções. As primeiras horas foram devastadoras. Mas mais uma vez, os guerreiros reorganizaram a resistência. Transformaram árvores, pedras e barrancos em posições de combate. Forçaram os soldados a recuar. Embora conseguissem escapar, as perdas foram profundas. Pela primeira vez, muitos perceberam que aquela fuga talvez nunca terminasse da forma como sonhavam. Mesmo assim, continuaram. Restava uma esperança: o Canadá. Se conseguissem cruzar a fronteira, talvez encontrassem refúgio ao lado de outros povos indígenas que já haviam escapado do avanço americano. Era uma corrida contra o tempo, mas os Estados Unidos também compreenderam isso. Novas tropas fecharam as rotas de fuga. Oficiais experientes passaram a coordenar a perseguição. A cada dia, o círculo diminuía. No início de outubro, já próximos da fronteira canadense, os Nez Perce finalmente foram cercados nas Bear Paw Mountains. O frio começava a tomar conta da região. A neve caía sem descanso. A comida praticamente havia acabado. Durante 5 dias, homens e mulheres resistiram sob intenso fogo. Cada disparo consumia as últimas munições. Cada amanhecer trazia menos esperança. Foi durante esse cerco que Looking Glass caiu em combate. Um dos maiores estrategistas da campanha havia morrido, sem alimentos, sem abrigo, com dezenas de crianças sofrendo com o frio. Chief Joseph percebeu que continuar lutando significaria assistir ao desaparecimento de seu próprio povo. Então tomou a decisão mais difícil de toda na sua vida. A guerra terminava ali, não porque faltasse coragem, mas porque já não restava um povo para proteger se a luta continuasse. Sua declaração final emocionou até mesmo alguns dos oficiais que o cercavam. Em essência, Joseph disse que estava cansado de ver seus líderes mortos, suas famílias sofrendo e suas crianças congelando nas montanhas.
A partir daquele momento, não queria mais combater. A perseguição havia terminado, mas a paz não veio. Mesmo após a rendição, muitos Nez Perce foram enviados para terras distantes, longe de sua região de origem. Vários morreram por doenças, fome e pelas difíceis condições do exílio. Ainda assim, os Estados Unidos jamais conseguiram apagar sua identidade. Hoje, os descendentes dos Nez Perce continuam preservando sua língua, suas tradições e a memória daquela jornada extraordinária. Uma fuga que entrou para a história não apenas pela distância percorrida, mas porque mostrou ao mundo que um povo pode perder uma guerra, sem jamais perder sua dignidade. Quase 150 anos depois, os vales, rios e montanhas do noroeste americano ainda guardam as marcas dessa perseguição.